Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business, nosso encontro com CEOs, gestores, diretores de relações com investidores das principais companhias do Brasil. Eu sou Gabriel Monteiro. Vou lhes acompanhar nesta próxima hora de conversa para falarmos sobre Ambev. Mas Ambev talvez de uma perspectiva que você talvez não conheça. A gente vai falar sobre a área de Beyond Beer, todos os produtos que estão no portfólio da companhia, além das cervejas. Uma conversa bastante interessante. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Ambev nasceu da fusão de duas das mais antigas cervejarias do país, a Brahma e a Companhia Antártica Paulista. Em 1998, surgiu com o nome de Aditus Participações. A empresa conquistou liderança no segmento cervejeiro e hoje conta com marcas como a Skol, Brahma, Antártica, Presidente e outras. Além das cervejas, também conta com operações em outros tipos de bebidas alcoólicas, refrigerantes e não alcoólicos, com marcas próprias ou de terceiros. A Ambev, por exemplo, detém direitos exclusivos de engarrafar e distribuir refrigerantes da marca Pepsi no Brasil. Hoje, atua em 18 países e tem forte presença na América Latina. Há alguns anos, a Ambev tenta se distanciar da classificação como cervejaria e se refere ao seu modelo de negócios como uma plataforma de marcas e serviços. Integrou o aplicativo Zé Delivery, um braço de serviços diretos ao consumidor, e em 2023 inaugurou a divisão Beyond Beer, que consolida o portfólio de produtos além das tradicionais cervejas. Em 2022, a Ambev apresentou uma receita líquida consolidada de 79 bilhões de reais e um lucro líquido de aproximadamente 15 bilhões. E para você que chegou aqui neste nosso programa, está interessado em conhecer um pouco mais sobre a Ambev, sempre destaco a importância de coletar informações, ter acesso à informação em primeira mão dos próprios canais de distribuição das companhias. Todas as listadas, as empresas que estão aqui na nossa Bolsa de Valores, possuem um site de relações com investidores. Então, tá na dúvida, quer ter acesso ali aos resultados, algum número que eu trouxe por aqui, que você talvez não conheça, site de relações com investidores, só colocar Ambev, relações com investidores ou qualquer outra companhia que você esteja aí em mente, querendo pesquisar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócios. É uma dica que eu sempre consulto, o meu melhor amigo, o site de relações com investidores das principais empresas do Brasil. Vamos à nossa conversa. Eu comentava essa perspectiva um pouco diferente da Ambev, muito conhecida, uma grande empresa, uma das maiores empresas do Brasil, que hoje, ou a partir deste início de 2023, deste meio de ano, lançou uma nova frente, uma nova vertical de produtos dentro da sua própria companhia, que uniu duas verticais, duas áreas que já estavam presentes anteriormente. A área de Beyond Beer. Para conhecer um pouco mais, eu vou conversar com Daniela Cachiche, presidente de Beyond Beer da Ambev. Muito obrigado pela presença. Sempre um prazer receber aí as maiores companhias do Brasil e agradeço imensamente por dedicar parte do seu tempo a conversar comigo e com todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Maravilha. Daniela, eu queria entender um pouquinho este movimento, em um primeiro momento, saber o que está dentro deste guarda-chuva do Beyond Beer. São novos produtos ou produtos que já estavam no portfólio de vocês? E o que foi o grande motivador para dar esse passo, promover este movimento de juntar tudo, talvez, no mesmo guarda-chuva, este além da cerveja que está nos portfólios de vocês? Eu acho que esse é um movimento muito natural de transformação da Ambev. A gente vem se transformando muito como companhia. Acho que desde 2021 a gente não se declara mais como uma cervejaria, mas sim como uma grande plataforma. Uma plataforma que hoje tem um portfólio muito mais amplo do que só a cerveja. E que também tem outras frentes como o Zé Delivery, como o BIS, que é a nossa tecnologia para conectar com os nossos clientes, com mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil. E essa divisão é uma divisão que ela surge por conta de uma escuta muito ativa de consumidores. A gente cada vez mais foi entendendo quais eram as demandas, quais eram as dores, e a gente começou a perceber que existia uma demanda de novos produtos funcionais, com relações emocionais, experiências, que estavam cada vez mais criando uma intersecção. Então a gente chama de ofertas combinadas, em inglês é uma expressão chamada combined offers, onde a gente tem produtos que te entregam não só o que uma única categoria, que até então a gente definia que era uma categoria, mas muito mais amplo. E com base nisso a gente fez essa junção. E hoje a gente tem dentro do nosso portfólio o que a gente fala que são as bebidas alcoólicas que não são cerveja. Então eu estou falando principalmente da categoria de drinks prontos. Hoje a marca que é líder dessa categoria no Brasil é Beats. A gente também tem um lançamento chamado Mike's, que é uma das maiores marcas de RTD no mundo.
E além disso, a gente tem todo o portfólio de não alcoólicos. E aí a gente está falando de uma marca como o Guaraná, que tem mais de 100 anos, que está presente em mais de 10 lares brasileiros, e todo um portfólio de Gatorade, Pepsi, soda, tônica Antártica, H2O, Lipton, enfim, a gente tem um portfólio bem amplo. Então a gente tem hoje uma divisão que fala, obviamente, ao coração da nossa empresa, ao core da nossa empresa, que é a cerveja, mas a gente tem uma divisão que fala com muitos consumidores que não bebem cerveja e que podem ter uma Ambev para chamar de sua, com um portfólio bastante amplo. Maravilha, muito amplo mesmo. Então, só para a gente colocar numa linha do tempo aqui, o primeiro passo foi essa transformação, talvez, essa mudança de chave na cabeça da diretoria, da Ambev como um todo, de plataformizar a companhia, deixar de ser apenas uma cervejaria e lidar com diversas marcas, uma plataforma de marcas. E agora nós temos, talvez, esse segundo ou terceiro passo de transformar algumas áreas que já existiam neste grande guarda-chuva de Beyond Beer, tudo que é para além da cerveja. Eu estou certo nessa leitura? Está certíssimo. A gente hoje opera como um grande ecossistema e eu acho que essa é uma evolução natural que a companhia tem. Maravilha. E aí, por exemplo, nós pensamos justamente em questão organizacional de todas essas marcas. O que vocês enxergaram, talvez, de ganhos não só, talvez, na venda destes produtos, no aumento do volume vendido destes produtos, desses novos produtos que vocês estão lançando, mas também ali de operacionalização de toda essa nova área de Beyond Beer, quando vocês juntaram dois segmentos que já existiam? Eu acho que tem dois movimentos bem claros. Assim. O primeiro é a sinergia do ponto de vista de inovação, de criação de novos produtos. Hoje a gente consegue desenvolver um produto e colocar no mercado em 4 meses. Olha só. Que é uma evolução muito grande quando a gente compara com bens de consumo que normalmente demoravam mais de um ano e meio. Então acho que isso traz para a gente bastante agilidade. A Ambev é uma companhia muito ágil, uma companhia que tem essa habilidade de colocar as coisas no mercado de uma forma bastante intensa e com muita capilaridade. Então acho que isso a gente ganha muito. E além disso, eu acho que a gente também consegue identificar quais são as melhores marcas para endereçar qualquer uma que seja uma dor e uma demanda de consumidor. Então, esse portfólio mais amplo, ele permite que a gente possa utilizar as marcas do portfólio para poder endereçar inovações. Eu acho que isso também é um movimento bastante interessante na companhia. Entendi. E aí, por exemplo, a gente olha para quem está de fora, normalmente o investidor está tentando ali entender um pouquinho como funciona por dentro a companhia, a gente não está no dia a dia, a gente não conhece ali os funcionários, não conhece a estrutura que organiza a Ambev, então a gente sempre fica um pouquinho de fora tentando entender estes movimentos. A gente falou um pouco da parte organizacional, mas eu queria partir de um primeiro momento ali da junção de não alcoólicos com os alcoólicos para além da cerveja. Onde a gente encontra essas grandes sinergias? Você falou de demanda combinada, talvez um consumidor que queira estes produtos unidos, juntos, de um outro formato, mas há também algumas similaridades em hábitos de consumo. O consumidor, talvez, de não alcoólicos também consome esses alcoólicos para além da cerveja. Quais são as grandes sinergias que vocês encontraram e que motivaram essa decisão? Falar, vamos unir as duas categorias, é apenas a demanda combinada, outros fatores também ajudam nessa decisão? Como que foi organizado isso lá no comecinho, quando vocês pensaram a categoria? Tem uma questão que eu acho que é bem interessante, que é, quando a gente pega hábitos de consumidores, normalmente depois a gente consegue baixá-los para a plataforma de produto e categoria e inovação, e eles são muito semelhantes. Então a gente está falando de health and wellness, que a gente está falando de saudabilidade, a gente está falando de conveniência, que daí um drink pronto te entrega a conveniência de ter, né, um produto já pronto para beber. A gente está falando também da questão da premiumização, ou também do que a gente chama de smart choice, que é eu compro um produto porque eu vejo que tem uma excelente equação de valor. Então, tudo isso a gente mapeia e depois a gente vê que existe uma sinergia muito grande em como a gente vai transformar isso em produto. Vou te dar um exemplo. A gente tem um lançamento recente de Mike's, que é uma marca de drink pronto, que ela é muito líder nos Estados Unidos, no Canadá. Ela é uma marca que a gente trouxe para o Brasil, porque é uma marca global da ABI. E a gente lançou Mike's Guaraná. O que é Mike's? Ela é uma Ice Lemonade, então ela é uma Ice, e a gente combina com o sabor que é a cara do Brasil, que é o Guaraná. Você pode olhar isso por duas perspectivas. Ela pode ser um RTD
que tem um sabor de refrigerante, ou ele é um refrigerante que agora está combinado com vodka. Então, essas são, eu acho que é a beleza da gente ter uma equipe de inovação olhando para isso, entendendo como a gente concretiza. A gente tem, né, nossa tônica antártica, mais de 100 anos também. E aí a gente tem uma parceria e lança um gin tônica. Nesse momento, ela deixa de ser um refrigerante e ela vira um drink pronto para beber. Então, acho que é isso que a gente hoje está vivenciando na Ambev. Você muda a interpretação, que antes era um problema para quem fazia os balanços, tentar encaixar um produto em um canto ou em outro. Quem fica com a organização, talvez, dessa linha de produtos, você transforma essa dificuldade, talvez, numa oportunidade de enxergar o mercado de uma forma diferente. Uma forma que vocês estão dando este passo e lançando novos produtos. Você falou sobre 4 meses, é um tempo bastante escasso para o lançamento de um produto. É muito rápido mesmo. Para quem acompanha aí de perto a indústria, sabe que é um rally aí para o lançamento de um novo produto. Eu queria saber como que vocês esquematizaram as etapas de lançamento desse tipo de produto para chegar neste resultado, para tirar algumas etapas, talvez cortar alguns tempos que estariam no desenvolvimento desse produto e chegar neste resultado que hoje é aplicado para essa divisão do Beyond Beer, que vocês estão lançando muita coisa, realmente. A gente tem uma área de insights que nos ajuda a explorar novos conceitos, né? E aí a gente faz uma bateria de pesquisas com o consumidor para entender quais são os conceitos que são mais relevantes, quais são os que atraem mais e engajam mais. E depois disso, a gente tem uma área, a gente tem um centro de tecnologia no Rio de Janeiro, fica dentro da UFRJ, onde a gente consegue pilotar muito rápido esses produtos para depois testar com o consumidor também o líquido e tomar essa decisão. Então, eu acho que é uma combinação de uma área de insights muito potente em como desenhar os conceitos e quais são as inovações que a gente vai testar, e depois um time com expertise, com uma experiência muito grande para que a gente consiga usar toda a tecnologia que tem dentro, tudo que a gente tem de tecnologia e inovação dentro da Ambev para poder prototipar os produtos. Então, assim, é bem concatenado, a gente trabalha com PMOs, com times, assim, com squads que nos ajudam muito a direcionar quais são as próximas apostas da Ambev. Eu acho interessante essa ideia de squads, de grupos com diversos profissionais de diferentes áreas. Você acaba cortando algumas etapas do processo, né? Coloca o pessoal de tecnologia, com o pessoal de design de produto, com o pessoal da indústria. Então, você acaba ali tendo todos os profissionais em uma mesma equipe que conseguem resolver alguns problemas de forma um pouquinho mais ágil. E eu acho que tem um outro aspecto que é legal dividir com vocês, que é a forma como a gente vem pilotando isso pelo Brasil. Então, não necessariamente vou fazer um lançamento nacional, mas eu posso fazer um lançamento num estado ou numa cidade, eu piloto, então eu ganho esses 4 meses, eu coloco na rua, eu piloto, depois eu vou ajustando se precisar ter algum tipo de ajuste, e quando eu faço um lançamento nacional, eu já tenho todo o aprendizado pelos pilotos que aconteceram ao longo do Brasil. A gente acabou de lançar um piloto, é uma marca que a gente tem na África do Sul, que chama-se Brutal Fruit, que é um spritzer, que é uma categoria também nova que a gente está lançando no Brasil, e a gente está pilotando agora em Brasília. Então, essa também é algo isso é algo que nos ajuda a como a gente pilota por diferentes estados do Brasil, traz também o olhar regional do Brasil e depois a gente consegue escalonar nacional. Entendi. Para a nossa audiência de Brasília, então já fica o convite para talvez aí, né? Fica o convite. Maravilha. E aí, por exemplo, acho que é uma das facilidades você ter uma estrutura nacional de uma empresa que já é do porte da Ambev, você tem centros de distribuição espalhados por todo o Brasil, você consegue com facilidade, talvez, localizar algum piloto, algum projeto, algum produto, e você tem talvez uma estrutura propícia para testar e retestar, e talvez não deu certo em um lugar, vamos tentar no outro, vamos arquitetar aqui como que vai ser o lançamento deste produto. A gente falou muito de Brasil, mas a Ambev é uma empresa aí já multinacional, está em diversos países, inclusive na América do Norte, aqui na América Latina. Esse movimento de Beyond Beer, dessa formação dessa área, é um movimento espalhado para todos os outros mercados, para a Ambev global? É um movimento só aqui Brasil e vai ser depois, talvez, transportado para outros países? Como que vocês desenharam o início das operações dessa nova área de negócio, ou velha área que agora está se juntando? Não, esse é um movimento global da companhia. Entendi. A gente hoje tem também um presidente global de Beyond Beer,
que está justamente olhando e mapeando quais são os grandes lançamentos que a gente vai fazer em vários países do mundo. Isso nasce muito do mercado americano, onde os hard seltzers, os hard lemonades explodiram, né? O maior CAGR de crescimento de alcoólicos hoje no mundo é a categoria de drinks prontos para beber. Então, realmente é um movimento companhia. E o Brasil é, obviamente, uma parte muito importante da companhia e a gente também vem liderando esse crescimento. Eu vou compartilhar aqui uma história pessoal. Era uma sexta-feira, algumas semanas atrás. Tem uma conveniência debaixo do meu prédio, é facílimo o acesso. Então, estava ali na sexta-feira de noite, falei, vou comprar alguma coisa, que a janta vai demorar, o almoço já está longe. Vou falar, sexta-feira, cheguei em casa, estou cansado, vou passar na conveniência. Não tinha pretensão absolutamente alguma de talvez pegar um drink alcoólico e o drink já estava pronto. Afinal, tinha ali a conveniência de um drink pronto às minhas mãos. Eu acabei comprando, acabei fazendo essa também com tônica aí. Eu sou um grande amante da tônica. Então, é a experiência pessoal que às vezes no isolado aqui da vida do jornalista pode ser replicado para a vida de outras e outras pessoas que hoje têm fácil acesso. A gente está deixando de ter aqueles grandes hipermercados. É um movimento já conhecido, para reduzir talvez o tamanho das lojas e espalhá-las mais dentro dos bairros. Isso já vem sendo bastante aplicado, pelo menos nos grandes centros urbanos. Então você tem o fácil acesso, talvez a produtos que são de primeiro uso, a esses drinks prontos, a talvez ali uma bebida, um alimento de rápido consumo. E você tem acesso a essa grande conveniência de um drink pronto. Então, acho que faz sentido a gente olhar dessa forma quando a gente pega o nosso pessoal e extrapola, pode estar acontecendo com outras pessoas ao redor do Brasil. Claro, estou isolado num centro urbano, estou aqui em São Paulo, mas isso pode estar acontecendo com outras pessoas, certamente. Mas a gente vê esse crescimento acontecendo no Brasil todo. Entendi. A gente acabou de voltar do Carnatal, que aconteceu essa semana passada, onde junto com a Anitta, Pedro Sampaio, a gente fez o lançamento do novo sabor de Beats, para a gente poder ativar durante o Carnaval, que é um momento onde tem altíssimo consumo dessa categoria. Então, assim, a gente vê esse movimento acontecendo no Brasil todo. Entendi. E aí, por exemplo, você falou grande evento. Eu quero aliar, talvez, esses grandes eventos promovidos aqui no Brasil com o lançamento de algumas marcas. Eu lembro de Beats, eu lembro de Carnaval, eu lembro dos lançamentos nos carnavais, eu lembro de conhecer a Beats em um dos carnavais. Então, qual que é a importância, talvez, de festivais de música, grandes eventos aqui, como é o caso do Carnaval no mercado brasileiro, para um lançamento desse tipo de produto? É só para o lançamento? É onde mais vende essas categorias? Como que vocês enxergam, talvez, esses grandes eventos no mercado brasileiro? A importância para essa nova área, talvez, de alcoólicos fora de cerveja, não alcoólicos, como que vocês estão monitorando isso? A gente acredita muito no poder das plataformas e no poder desses grandes eventos. É um momento onde você tem a combinação de uma experiência de marca com uma experiência de consumo. Né? E eu sempre falo, quando você está num carnaval, se divertindo com seus amigos e tomando um novo sabor de Beats, a tua relação com aquela inovação, com aquela experiência é muito diferente. Né? Então, hoje a gente tem grandes plataformas de música. Então, a gente está no Lollapalooza, a gente está no Tomorrowland, a gente também tem plataformas de futebol com Copa do Brasil. Então, a gente utiliza dessas plataformas para poder levar experiência de marca, experiência de consumo. E aí, um dado para te dar, por exemplo, Mike's é uma marca que a gente aposta muito nesses eventos de música, porque é um momento onde a gente pode proporcionar o consumo do produto. A gente duplicou o percentual que a gente consegue vender nesses festivais por conta de cada vez mais estar presente. Entendi. E as pessoas ganhando intimidade, conhecimento com a marca, com sabores. Então você vai ganhando muita relevância porque você está numa experiência, não só tomando um produto, mas tendo uma experiência de marca que é muito bacana. Eu vejo o movimento também de crescimento de festivais aqui no Brasil. Sim. Então a gente tem mais oportunidades talvez para fazer essas ativações. Eu conversava recentemente com a Time for Fun, fazia a organização do Lollapalooza aqui no Brasil, e eles, depois da pandemia, eles viraram essa chave e falaram, vamos organizar o que a gente consegue com maior conversão, maior engajamento, que são os festivais, a gente deixa talvez alguns outros produtos de lado. E aí lançaram diversos festivais, como a Time for Fun tem outras empresas que também lançaram novos festivais.
E o público vem aderindo bastante a essas ocasiões. Né? Isso que eu ia falar também. Existe uma demanda do consumidor de poder estar consumindo um drink pronto num festival de música. Então também tem uma pedida dos consumidores para que, olha, eu quero consumir a minha cerveja, mas eu também quero ter a possibilidade de consumir um drink pronto. Às vezes eu não tomo cerveja, mas eu quero ter a oportunidade de beber uma bebida alcoólica. Eu não sou um bebedor de cerveja e aí eu quero ter uma oportunidade de uma bebida alcoólica, mas eu quero ter a mesma facilidade, a conveniência e o acesso. Então, eu acho que isso também é uma forma do festival oferecer um serviço melhor para o seu consumidor. E o carnaval, ele acaba sendo um momento muito importante. 35% do volume da categoria acontece no momento do carnaval. Entendi. Então, ele é muito forte e é por isso que a gente olha para esse momento de consumo para lançar um novo produto. O ano passado, não, esse ano, a gente já está falando do ano passado, mas o finalzinho de 2023. Exato. Tá, né? Esse ano a gente lançou Caipi Beats. Então imagina que foi a primeira vez que a Ambev lançou um produto com cachaça, com o drink do brasileiro, que é a caipirinha, e 61% do volume incremental da categoria no Brasil foi essa inovação. Nossa Senhora. De total mercado. Então, hoje é uma marca também que recruta. Mais de 60% dos novos para Beats são novos para a categoria de drinks prontos. Entendi. Então, é uma marca que também tem um papel de liderar e crescer essa categoria no Brasil. Você não simplesmente aumenta o seu market share, mas você aumenta a demanda do mercado para que, consequentemente, seu market share continue o mesmo, talvez, mas com um volume maior, né? Exato. Então, acho que tem um trabalho ainda, é uma categoria que no Brasil vem crescendo e aí essas inovações, elas acabam ajudando a gente ter uma oferta maior para quem quer consumir uma bebida alcoólica, mas que não seja cerveja. Entendi. Nos últimos anos, o brasileiro adora estender alguns feriados. O carnaval é um deles que acaba sendo estendido e puxado, repuxado. Tem um pré-carnaval, tem um pós-carnaval. A gente vem cada vez aos pouquinhos aumentando essa margem. Vocês também vêm percebendo, talvez, a extensão destes grandes eventos, pelo menos essa grande festividade que é o carnaval, no número de vendas, no aumento talvez das vendas desses produtos na festividade, porque a gente observa aqui um pouquinho de fora, a própria Black Friday, que a gente fala para o varejo tradicional, já vem esticando, já é o Black November, é o mês inteiro, entendeu? Então tem o final de semana anterior, o posterior, já tem a segunda-feira que é a Cyber Monday, então a gente vai esticando estes grandes eventos que são benéficos talvez para a indústria. O carnaval vocês vêm talvez também enxergando este movimento de extensão? Eu acho que o que acontece é que os grandes blocos de carnaval de rua, eles acabam saindo antes do próprio carnaval, então já acaba acontecendo esse tipo de celebração. Então a gente vê isso acontecendo. Eu acho que, no fim, eu acho que assim, o carnaval de rua, ele democratiza muito e ele faz com que as pessoas possam ter o mês de janeiro celebrando e o carnaval vai ser só em fevereiro. Então a gente vê, sim, isso acontecendo e eu acho que foi mais marcado pós a pandemia, onde as pessoas, né, não podiam, né, viver o carnaval, e aí pós-pandemia a gente viu um aumento maior. Por exemplo, falando em hábitos de consumo, quanto que pandemia mudou assim, a forma como o consumidor lida com bebidas alcoólicas e não alcoólicas no portfólio de vocês, principalmente essas alcoólicas fora cerveja? A pandemia mudou alguma coisa na cabeça do consumidor, pelo menos depois desse grande evento? O que a gente viu crescendo muito na pandemia foi a categoria de vinhos, que cresceu bastante, e a gente tem uma vinícola em Mendoza, então a gente tem um rótulo que a gente trouxe para o Brasil esse ano também, que é a vinícola Dante Robino, e a gente viu isso crescendo, mas o que a gente também viu crescendo bastante foi a categoria de refrigerantes. Então a categoria de refrigerantes cresceu muito durante a pandemia, e agora a gente vê uma aceleração muito grande dos refrigerantes sem açúcar. Tanto que a gente acaba de fazer uma evolução da fórmula de Guaraná Zero. Para te dar um dado, assim, a gente cresce mais do que 20% com o Guaraná, agora após a gente ter feito essa evolução. Pepsi já tinha feito essa evolução para Pepsi Black, cresce mais de 90%. Nossa. Então são números bastante expressivos. 90% assim. A Pepsi ou a Pepsi Black? Pepsi Black. Entendi. Pepsi Black. Inclusive no resultado de vocês tem uma categoria ali só para os que a gente chama de açúcar, DLZ, né? que é Diet, Light e Zero Açúcar. Então essa é uma categoria que puxa hoje o crescimento dos refrigerantes.
E aí tem outras categorias também, quando a gente fala de energéticos, a gente tem Fusion, quando a gente fala de isotônicos, Gatorade. Então tem uma série de categorias também que ajudam a puxar o crescimento de não alcoólicos. E como é que faz para consolidar todos esses dados, identificar sazonalidades? Porque muito produto é energético, nós temos os vinhos, não entendo a sazonalidade de um vinho, por exemplo. A cerveja, eu sei que o carnaval é bastante forte. Mas como que vocês organizam, talvez essa mudança dê um pouquinho mais de estabilidade para as operações do Beyond Beer ao longo de todo o ano? Tem sazonalidades diferentes ou todos eles aplicam aos mesmos eventos? Tem sazonalidades diferentes de acordo com a categoria, e aí que eu acho que a gente consegue ter um business bem completo, onde a gente consegue direcionar cada categoria para o momento de cada sazonalidade, né? Então, o vinho tem sazonalidade, o vinho tinto ele é muito mais consumido no meio do ano, porque é inverno. Agora a gente entra numa sazonalidade de espumante, que agora vem o verão e as festas de final de ano. Então a gente consegue gerenciar o portfólio entendendo qual que é o melhor momento para a gente ativar cada uma das marcas e estar entregando para o consumidor o que ele espera naquele momento. É o hedge natural, né? Você não faz forçado, mas um produto acaba compensando o outro. Você faz aquele hedge natural dentro do próprio portfólio. Mas o nosso objetivo é cada vez mais ter um portfólio muito completo, onde a gente realmente possa ter cada pessoa olhando para a companhia, para a Ambev, falando, eu tenho uma Ambev para chamar de minha mesmo, porque os desejos e as demandas são muito particulares de cada um e de cada uma, mas a gente vê assim, a companhia toda muito focada em escutar o que as pessoas querem, como a gente pode usar a tecnologia, como a gente pode ser ágil para atender essas demandas de consumidor, e com isso a gente vai retroalimentando a nossa cadeia de inovação. Hoje mais de 20% da receita da companhia vem de inovação, de produtos que não estavam no nosso portfólio até 5 anos atrás. Então eu acho que é uma maneira muito interessante de estar muito conectada com o consumidor e estar entregando o que as pessoas querem, né? E usar essa grande máquina da Ambev para poder direcionar os desejos do consumidor. Eu acho uma interessante visão, porque muitas empresas que eu recebo por aqui me falam o seguinte, falam, meu produto está no mercado e o público ainda não se acostumou com ele. Então, o público tem que se acostumar com o meu produto e aí sim eu vou ganhar um pouco mais de escopo, essa minha divisão, a categoria do meu produto vai ganhar market share em relação a outras. Mas essa visão não, eu tenho um produto que vai ser desenvolvido para o que meu consumidor está buscando. Então, do outro lado, praticamente uma relação inversa com o consumidor, é ouvir ativamente e tentar desenvolver aqueles produtos que eu sei que meu consumidor está buscando. Né? Eu acho que a gente está num momento onde o consumidor está muito disposto a falar para a gente o que eles querem, né? Assim, acho que as redes sociais elas permitem que a gente possa escutar muito mais a voz dos consumidores. Antigamente a gente não tinha essa possibilidade, então você não sabia exatamente o que as pessoas achavam das marcas, dos produtos. Hoje em dia a gente sabe. Então eu acho que uma empresa que se propõe a realmente escutar ativamente, ela tem um grande diferencial competitivo. Ela vai ter uma possibilidade de engajar muito mais aquela audiência, aqueles consumidores, aquelas pessoas. Então, acho que a gente vem praticando isso cada vez mais na Ambev. A gente tem uma sala que a gente chama de Ambev On, que é uma sala onde a gente faz muito treinamento, onde a gente compartilha conteúdo internamente e externamente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo. E é muito interessante estar na Ambev exatamente nesse momento, onde a gente vem se transformando, evoluindo. Eu aprendo todos os dias. E esse é o importante, claro, de se manter, claro, sempre relevante no mercado brasileiro, mercado muito grande, é muito amplo o mercado brasileiro, muito volátil, a gente às vezes tem hábitos de consumo que viram de uma hora para outra e que sempre tem alguma coisa a nos proporcionar e há sempre oportunidades aqui para todos e todas empreendedores e empreendedoras aí que estão nos assistindo. É muita coisa interessante, é por isso que eu gosto dessas conversas, saber o que os grandões, as grandes companhias do Brasil estão enxergando, como estão lidando com o público, com os consumidores. É para isso que nós desenhamos o BMC Business. Para os investidores que estão querendo investir na companhia, sim, mas também para os empreendedores que estão querendo entender mais ou menos como que os grandes aqui no Brasil estão lidando com o mercado. Com essa deixa, eu vou para um rápido intervalo, a gente vai fazer uma pequena pausa, rápido intervalo comercial, o BMC Business volta logo em seguida com essa incrível conversa com a divisão de Beyond Beer da Ambev. BNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Business, um rápido intervalo, prometi que ia ser bem rapidinho
essa nossa pausa para tomar um ar, pegar uma água e continuar acompanhando essa nossa conversa com a divisão de Beyond Beer da Ambev. Estou aqui com a presidente da divisão, a Daniela Cachiche. Muito obrigado mesmo pela participação. A gente falava um pouquinho sobre festivais, sobre hábitos de consumo, a iniciativa de juntar algumas áreas da companhia dentro de Beyond Beer para produtos que são não cerveja, além da cerveja. Um papo super interessante para quem perdeu este primeiro bloco, pelo amor de Deus, volta aí no YouTube, para você que está procurando a completude, tem lá no nosso canal do YouTube. Você está assistindo aí pela TV fechada, basta colocar lá o nosso nomezinho em todas as plataformas, a gente está distribuído em qualquer canal que você prefira, estamos em todos os lugares. Vamos voltar aqui à nossa conversa, quero entender um pouquinho mais sobre vendas desse tipo de produto. Eu fiz uma brincadeira no bloco anterior que para consolidar todas essas marcas deve ser muito difícil, entender a sazonalidade deve ser uma loucura. E eu queria falar especificamente sobre como vocês distribuem esse tipo de produto para o ponto de vendas. O ponto de vendas é o mesmo que utilizado para cervejas historicamente dentro da Ambev. Vocês fazem um trabalho de identificar qual o melhor ponto de venda, o canal de venda para este tipo de produto. Como que vocês desenham isso dentro, claro, de Beyond Beer e se tem diferença para cada uma das marcas, o que eu acredito que tenha? Tem. Não, tem. Assim, em geral, a gente está falando de um ponto de venda bem parecido. Entendi. Porque a gente está falando de um bar ou de uma mercearia, onde a gente tem, sim, uma amplitude de portfólio. Mas, obviamente, quanto mais a gente conhece esses pontos de venda, mais a gente entende qual é o perfil do consumidor. Então, tem pontos de venda onde tem um consumidor jovem de 18 mais, tem um perfil que é um público um pouco mais sênior. Então, com base nisso, hoje a gente tem uma tecnologia, né, a nossa grande plataforma de tecnologia chamada BIS, onde a gente tem mais de 1 milhão de pontos de venda conectados pelo Brasil, e isso nos permite a entender qual é o perfil do público para que a gente possa oferecer um portfólio mais adequado àquele público. Então, acho que essa é uma evolução super interessante de tecnologia para que justamente a gente possa oferecer qual que é a maneira que aquele ponto de venda vai oferecer e servir melhor para o seu tipo de consumidor. Então, sim, tem diferenças, né? A gente sabe que tem pontos de venda que são mais cervejeiros, outros onde você tem um consumo de refrigerante maior, outros onde os drinks prontos têm um apelo muito maior. Então, a gente vai adequando, usando tecnologia para nos adequar também ao nosso cliente, né? A gente acha que também servir o nosso cliente com tecnologia é uma forma da gente também ser mais relevante para ele. E é um trabalho que vinha na via contrária, né? Dependia muito de quem estava vendendo esse tipo de produto para identificar, olha, talvez o refrigerante esteja vendendo menos, vou pedir no próximo lote, na próxima demanda, vou pedir para a Ambev um pouquinho menos, vou pedir um pouco mais de cerveja. Era um trabalho que vinha do ponto e não da Ambev propriamente dito, ou vocês já tinham esse trabalho de conversar ali, de identificar? Já tinha Entendi. Um trabalho muito bem feito, assim, de construção de relacionamento com o ponto de venda, com o nosso representante de negócios, entendendo se aquele produto gira mais ou gira menos, como a gente melhor adequa. Então, o nosso representante, ele é muito importante também nesse elo, para justamente nos trazer quais são as demandas que acontecem, e a tecnologia nos permite ter uma velocidade maior. Então, acho que é uma combinação, assim, é uma jornada mesmo de evolução junto com o ponto de venda. E, por exemplo, lançado um novo ponto de venda, eu sei que são milhares, se não 1 milhão aí de pontos de venda que vocês têm cadastrados. Lançado um ponto de venda, qual que é o tempo de maturação para vocês entenderem qual que é o perfil daquele público? Que eu imagino que seja um trabalho bem difícil de entender todas essas questões, ainda que auxiliado pela tecnologia, mas para criar a base deve ser um período ali um pouquinho extenso, né? Eu não acho que é tão extenso. Entendi. Eu acho que depende muito também do giro e de qual é o volume que aquele ponto de venda gira, porque é isso que nos ajuda a entender qual que é o perfil. E tem categoria, a gente está falando de categorias que giram muito rápido, né? Quando a gente pensa em refrigerante, é uma categoria que é consumida diariamente. Então, quando você fala de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já tem muita clareza de qual que é o perfil daquele ponto de venda. Então, e com base nisso a gente vai ajustando. Tem inovações que funcionam melhor num ponto de venda do que outro, numa cidade do que outra, e aí a gente vai ajustando. Perfeito. E com quais canais vocês costumeiramente trabalham, pelo menos dentro dessa estrutura que vocês... A gente trabalha com todos os canais. Todos os canais possíveis, né? Todos os canais possíveis. Tá. Tem alguns que se destaca dentro aí dessa estratégia, que vocês apostam mais nas vendas? Não, eu
acho que assim, todos os canais são muito importantes para a companhia. Eu acho que depende também do tipo de produto, né? Quando você fala de um produto 600 ml de cerveja, ele tem, né, uma saída muito maior dentro do ponto de venda que é o bar, boteco. Então, acho que depende muito do tipo de produto. Quando a gente fala de algum outro portfólio, ele tem mais aderência a um grande supermercado. Assim, eu acho que todos eles... O mais importante para a gente é que o nosso produto tenha essa capilaridade e esteja distribuído pelo Brasil inteiro para que cada pessoa que vá no seu ponto de venda escolhido consiga encontrar o nosso portfólio. Entendi. Acho que a nossa, né, disponibilidade física de produto é o que garante que a gente vai poder, enfim, oferecer para qualquer pessoa um portfólio completo. É a história da conveniência, mas agora extrapolada para todo o escopo da companhia. Você tem a conveniência de ir a uma loja, pegar um drink pronto, você tem, claro, essa facilidade. Isso faz parte da experiência do usuário, do consumidor. E tem essa conveniência também de você ir a qualquer lugar e encontrar. E depende do consumidor, ele está mais acostumado com um tipo de canal, com um tipo de cliente. Então a gente tem que estar presente em todos eles. Em todos eles, né? E aí, por exemplo, um passo interessante que a gente comentava, inclusive, no intervalo aqui, né? Durante esses minutinhos, foi um pouquinho mais de 1 minuto na nossa gravação, mas durante esses minutinhos que ficamos no intervalo, a gente comentava sobre as vendas digitais, aplicativos de delivery, e você trouxe para a conversa o Zé. Eu queria entender um pouquinho como que funciona e como vocês utilizam o Zé, este canal especificamente, para testar alguns produtos, o quanto é distribuído dessa categoria de Beyond Beer dentro do canal de vendas Zé Delivery. Como vocês hoje tratam este canal dentro do portfólio da Ambev? Quando a gente olha a Ambev como plataforma, da mesma forma que o BIS, ele é o nosso B2B, o Zé é o nosso D2C. Né? Então, o Zé, ele é o braço da Ambev para chegar no consumidor, quando a gente está falando de e-commerce. E hoje, só para ter uma ideia, 10% de tudo que a gente vende de drinks prontos no Brasil é vendido através do Zé. Então, é um percentual bastante alto. E o que a gente vê é que o consumidor 18 a 24, que é majoritariamente o consumidor dessa categoria, ele busca muita novidade, ele busca muita inovação. E o Zé nos permite também colocar essa inovação muito rápido no mercado e a gente também vai entendendo e vai pilotando. Então, assim, o Zé hoje, para mim, ele não é só um braço de D2C, mas ele também é um braço para a gente olhar a inovação e entender a relevância dessa inovação. Da mesma forma que a gente está pilotando em cidades, eu posso pilotar em cidades através do Zé. E isso também é muito interessante para a gente, porque é um acesso muito rápido ao nosso portfólio. Eu falo que o Zé tem uma gôndola infinita, né? Porque assim, a gente consegue colocar as nossas inovações e entender como que é a relação do consumidor com essas novidades. Então, é uma informação bem relevante, né? Está dentro do portfólio. E está na nossa plataforma. Por isso que é interessante a gente olhar a Ambev como uma plataforma, porque eu tenho a categoria de cerveja, a categoria de Beyond Beer, tem o B2B, tem o D2C. Então, por isso que quando a gente fala que a gente não se vê mais só como uma cervejaria, é porque tudo isso hoje faz a grande transformação que é a Ambev para ser um grande ecossistema e uma grande plataforma. E é o combustível para continuar crescendo, continuar inovando. Sem dúvida. Você mencionava no bloco anterior do resultado de vocês, muito vem de inovação, de produtos que não existiam anteriormente, que não eram oferecidos por vocês, foram desenvolvidos e jogados a mercado e agora trazem um resultado bastante interessante dentro do demonstrativo da companhia. Então é aquela inovação palpável, você não está simplesmente financiando para trocar um pouquinho a cara da companhia, justamente você está financiando novidade, crescimento e manutenção da Ambev como uma grande empresa do setor de alimentos e bebidas aqui no Brasil. É super interessante. E aí, por exemplo, queria trazer até essa discussão para vocês. Eu acho que a Ambev é muito caracterizada por bebidas, a gente tem de tudo dentro do portfólio. Você falou, é energético, a gente tem os drinks prontos, refrigerantes, a própria tônica, as cervejas de toda sorte. Vocês pretendem dar um passo a mais com esse Beyond Beer dentro do portfólio? O que vocês estão, talvez, monitorando, olhando com um pouco mais de calma para inovação? É justamente dentro de casa, vocês buscam criar estes projetos dentro da própria casa, financiar internamente? Ou, por exemplo, no último bloco você disse que trazia produtos de fora de outros mercados, talvez davam certo no mercado, davam certo no mercado norte-americano, poderiam fazer sentido assim? Como vocês estão observando este financiamento, esse CAPEX aplicado a desenvolvimento aqui dentro do Brasil? Eu acho que a grande maioria a gente cria aqui no Brasil. Entendi. A gente tem bastante
liberdade para trazer esse sabor local, trazer essa brasilidade para o nosso portfólio. Mas, obviamente, a gente também traz marcas que são partes da ABI e que a gente sabe que também tem muito potencial de crescimento no Brasil. Né? Vide Corona, quando a gente fala de cerveja, Corona como uma grande marca, uma grande aposta do portfólio premium de cerveja. Então, eu acho que a gente consegue, ao mesmo tempo, você tem uma Brahma Duplo Malte, que foi desenvolvida aqui e que virou um grande carro-chefe de uma vida de crescimento para a companhia. Então, por exemplo, também o Mike's, que traz aí, dá uma roupagem, traz a brasilidade. Traga uma marca internacional, mas eu lanço... Então, por exemplo, o único país que tem Mike's Guaraná e Mike's Pitaia é o Brasil. Quando a gente vai para a Argentina, a gente tem Mike's Pomelo, que daí tem muito a ver com o universo do nosso país vizinho. Entendi. Então, eu acho que essas são eu gosto muito dessa combinação, que muita gente fala que é glocal, né, que é do global com o local, que é você tem uma marca, você está construindo uma marca que vai gerar muito valor para a companhia, mas você traz essa regionalização do país onde a gente está operando. Entendi. Isso eu acho, assim, normalmente tem dado muito certo com o consumidor. O glocal, o digital, a gente tem diversos neologismos que apareceram recentemente, que podem ser encaixados aí no modelo de negócio de vocês. Está presente nos pontos de vendas locais ali, físicos, está na internet com delivery, então a gente consegue adaptar os neologismos que aparecem todos os dias no mercado para o portfólio aí de negócios de vocês. E aí, por exemplo, olhando um pouquinho para a participação desse Beyond Beer dentro dos resultados, você trouxe esse número dos resultados de novos produtos, mas Beyond Beer hoje, dentro da Ambev, representa quanto do negócio total Ambev aqui dentro do Brasil? Você tem assim? Essa é aquela pergunta que eu não posso te responder. Entendi. Maravilha. A gente faz as contas, tem lá no resultado demonstrativo presente no terceiro trimestre, então tem lá tudo que não é bebida e o que a gente tiver de resultados, o pessoal faz a conta aí em casa do terceiro trimestre, que são os dados divulgados já pela companhia. Quarto trimestre, ano que vem, a gente chama de novo para uma conversa. Tá bom. E a gente fala sobre o ano de 2023 como um todo. Mas a gente deixa essa pergunta para uma próxima ocasião. E aí, por exemplo, outras dúvidas que eu tenho aqui na minha cabeça. A gente fala um pouquinho sobre hábitos de consumo, a gente falou sobre isso no primeiro bloco, você falou que tem toda esse processo de identificar hábitos de consumo que vocês conseguem entregar para depois formatar um produto e entregar para o mercado. Hoje a gente tem cada vez mais uma transição de gerações. A geração Z e abaixo está tomando espaço daquelas gerações que estão envelhecendo, estão perdendo espaço talvez no mercado. 10% do PIB mundial, se eu não me engano, já está dentro da geração Z, então é muita coisa mesmo. E alguns estudos identificam talvez essa diminuição de consumo de álcool nas gerações mais jovens, principalmente depois da pandemia. É um trabalho também de diversificar ao máximo e manter a Ambev com a sua eterna relevância no mercado brasileiro, expandir para outros portfólios que não só a cerveja, que é característica de uma geração talvez passada. Eu sou geração Z, então eu admito a minha culpa aqui, o meu viés de olhar para a minha geração e identificar alguns hábitos. Mas vocês percebem essa diminuição no consumo de álcool nos mais jovens? É uma preocupação dentro do desenvolvimento de negócio de vocês? O que a gente vê é que essa geração ela está olhando para diferentes categorias e ela está querendo experimentar diferentes tipos de produto. Então, a gente vê, sim, uma evolução do consumidor de querer provar novos líquidos, querer experimentar diferentes categorias e não necessariamente eu vou só ficar com a cerveja. Então, a gente vê, e até por isso que a gente tem Beyond Beer, porque a gente entende que tem um crescimento de outros tipos de bebida. Cerveja continua crescendo, o Brasil é o terceiro maior profit pool de cerveja do mundo, então assim, isso vai continuar sendo muito relevante, ainda tem muito que a gente construir em termos de portfólio de cerveja também, mas a gente começa a olhar e falar, bom, tem outras demandas de consumidor. O que a gente vê é que depende muito da ocasião de consumo, depende muito do que ele está buscando naquele momento, se eu estou buscando mais saudabilidade, se eu estou buscando mais conveniência. Então a gente vê quanto mais a gente tiver um portfólio de Beyond Beer que enderece todas essas demandas, e tem gente que hoje prefere, eu quero mais qualidade, eu quero um outro tipo de consumo, e a gente vai endereçar para todos eles. Então, lançamento de Budweiser Zero é uma maneira de você ter, né, consumidores dentro da categoria de cerveja, mas com uma cerveja zero. A gente tem uma série de inovações já sendo, né, desenvolvidas dentro da companhia para endereçar as demandas de consumidor. Entendi.
É porque eu faço eu tenho um choque muito forte ali de relações dentro da minha própria família. Os mais velhos normalmente perguntam que tipo de cerveja eu tenho para beber. Os mais novos falam o que eu tenho para beber, porque acho que principalmente essa geração passada bebia muita cerveja de diversos tipos. Agora parece que o jovem está diversificando um pouquinho mais esses hábitos de consumo, como você bem disse. Está disposto a experimentar novos produtos e novos tipos de líquido. Uma das últimas perguntas aqui, que é para a gente encaminhar essa nossa conversa para o final, eu queria saber um pouquinho mais sobre a comunicação desse tipo de produto. Como funciona, talvez, o marketing do lançamento de um produto dentro da Ambev que está fora do escopo de cervejas. Vocês estão utilizando que tipo de canais ou, como você disse anteriormente, todos os canais possíveis? Qual que é a importância, talvez, daquele marketing de influência para esse tipo de lançamento próximo de eventos ou para gerações, com foco em gerações mais jovens? Como que vocês estão enxergando esses canais de distribuição da informação Ambev e não do produto Ambev? Eu acho que vai ser sempre uma composição de meios. Entendi. Porque nós, como seres humanos, a gente é impactado por diferentes meios ao longo do dia. O tempo todo. E o tempo inteiro. Então, é menos sobre eu estar num tipo de meio, é como eu estou presente, estou quase como onipresente como uma marca, para poder comunicar e falar desse lançamento. A gente tem uma parceria de longa data com a Anitta, que ela é hoje nossa, diretora de criatividade, inovação e estratégia, e que ela nos ajuda muito, ela entende muito de audiência, a gente entende muito de identificar o que os consumidores querem. Então, a gente acabou de fazer um lançamento com ela e com o Pedro Sampaio, que também é alguém que é muito influente para essa geração 18+, da nova Beats, que é a Beats Tropical, que é um sabor de tropical com gin. Então, eles nos ajudam muito, porque eles falam com uma audiência grande e eles levam essa mensagem. Então, a gente tem experiências muito positivas com eles. Eu acho que depende muito de caso a caso de cada marca, qual é o posicionamento, com quem você quer falar. Eu não gosto muito quando a gente fala assim, não, a gente tem Entendi, um canal preferido. A gente tem um método, a gente tem assim um gabarito de como fazer. Eu acho que depende muito de o que a gente está lançando, para quem a gente está lançando, em que contexto que a gente está lançando. Então, a gente acaba utilizando uma composição de meios muito grande. A gente acabou agora de fazer, como eu falei, o lançamento de Guaraná Zero, e assim, utilizando uma composição de meios muito grande, trazendo de volta a música de Guaraná e Pizza, que tem uma memória afetiva para muita gente. Então, a gente foi resgatar a memória afetiva para trazer essa inovação e brincou porque não rimava, porque criativamente não era o zero, era só o Guaraná. Então, eu acho que essas são as maneiras que a gente vê de estar nos meios corretos, mas com o conteúdo correto também, Entendi. O conteúdo que vai engajar a nossa audiência. E é um alô aí para todo o time de marketing da Ambev, um alô, trabalha aí. Maravilhosos, é uma equipe brilhante, que todos os dias está pensando em como que a gente vai engajar melhor os nossos consumidores. Maravilha. Inclusive, aí destaco a participação sempre de toda a equipe na formatação do produto. Sim. A gente está conversando, às vezes, aqui com executivos, mas tem toda uma equipe por baixo que permite esse negócio continuar existindo, continuar avançando, continuar crescendo. Então, claro, um alô para toda a equipe da Ambev, que inclusive nos prestigia aí com a presença hoje no nosso programa, a presença da Daniela aqui respondendo algumas perguntas para nós. E também, até faço um convite aqui para quem está nos assistindo. O BMC tem diversos conteúdos. Eu gravei um episódio do BMC New Deal, que é um programa focado em inovação, focado em novos negócios, sobre marketing de influência. Então tem um pouco do que a gente comentou agora, o pessoal está um pouquinho perdido, só buscar este programa e, claro, ficar atento aí à programação da BMC News, sempre tem muita coisa relacionada a negócios por aqui, mas eu gravei recentemente um programa sobre marketing de influência, super bacana, só pesquisar novamente. Se não está no nosso canal no YouTube, se inscreva e busque este último episódio do BMC New Deal. Na verdade, o último falou sobre geração Z, o penúltimo episódio do BMC New Deal. É tanta conta aqui, Daniela, que a gente faz que a gente fica um pouquinho perdido nos programas. Mas uma hora a gente se encaixa. O pessoal vai achar o programa no final das contas. Uma das últimas perguntas que eu queria levantar para ti, deixar um espaço bem aberto mesmo, para conversar com quem está nos assistindo, os empresários, os investidores que estão aqui conversando com a gente, sobre qual que é o trabalho que vocês estão fazendo hoje dentro dessa divisão, uma divisão nova, desde o meio do ano de 2023. Quais são os grandes objetivos que vocês estão traçando? A gente falou um pouquinho sobre isso durante todo o episódio, mas uma mensagem final, uma mensagem consolidada aqui do que vocês têm para passar de perspectivas. Qual que é o grande mote? O que motiva hoje a existência e o trabalho diário de vocês para
para a gente conquistar daqui a pouquinho com a Ambev e com essa nova divisão? Essa nova divisão é uma grande avenida de crescimento para a companhia. A gente olha e a gente vê muita possibilidade de crescimento com essa nova categoria de drinks prontos, que no Brasil ainda é pequena comparada com outros países do mundo. A gente vê muita oportunidade de crescimento dentro de refrigerantes com o que a gente chama de DLZ, que são os refrigerantes zero. A gente vê uma adoção de muitos consumidores para isso. Então, acho que é uma divisão que ela tem uma grande avenida de crescimento pela frente e a gente quer liderar esse crescimento no Brasil. Maravilha. Então, já deixo o convite, serão próximas participações, você, Daniela, outros executivos da própria Ambev, será um prazer enorme falar um pouquinho sobre este crescimento, sobre inovação, sobre o que vocês estão desenvolvendo. Sei que é muito investimento aplicado em desenvolver novos produtos, é muita coisa que vocês estão trazendo em primeira mão para o mercado brasileiro. Então já agradeço imensamente a toda a equipe, todo o pessoal da assessoria, todo o pessoal da comunicação, do marketing, todos os executivos pela participação no nosso BMC Business e, claro, próximos convites acontecerão, a gente vai conversar bastante sobre o desenvolvimento da companhia. Espero lhe encontrar em próximas ocasiões com novas coisas para a gente comentar, com novos assuntos e muita coisa bacana para a gente trazer aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo papo. Estou aqui representando a Ambev, estou representando muita gente da Ambev aqui. Quando a gente fala de um novo lançamento, é praticamente a plataforma inteira que está envolvida, o ecossistema inteiro que está envolvido. Então a gente tem muito orgulho de fazer chegar um produto na mão de uma consumidora e de um consumidor e que envolve a companhia inteira. Então só agradecer, porque a gente sabe que tem um esforço de muita gente para a gente continuar com essa avenida de crescimento. Maravilha, 4 meses para lançar um novo produto, eu tenho certeza que o pessoal se esforça bastante, que é um período curto, mas vocês desenvolveram uma metodologia super interessante. Para você que perdeu um pouquinho, volta no episódio, mas parabéns aí por todo o trabalho, sorte aí nessa nova velha empreitada, muita coisa que vocês estão desenvolvendo e, claro, já deixo próximos convites. Lembrando a você, BMC Business, um programa semanal, eu volto só na próxima semana, mas você pode continuar a acompanhar aqui a nossa programação. Tem muita coisa bacana sobre mercado financeiro, negócios, economia nacional e global. Continue na programação da BMC News, eu volto em algum momento com um programa ao vivo aí, com o que está acontecendo no mercado no dia de hoje. O BMC Business, lembrando, o programa semanal, nós voltamos apenas na próxima terça-feira, mas já deixo o convite para acompanhar os últimos programas. Já gravei com diversas empresas de diferentes segmentos, segmento industrial, segmento de varejo, segmento imobiliário. Para você, investidor que está um pouquinho perdido, quer saber um pouco mais sobre o modelo de negócios de alguma empresa que você está sondando, pode pesquisar no BMC Business, que com certeza tem um conteúdo para você. E também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @bmc.news, em qualquer rede social que você busque, nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Realmente não adianta correr, a informação que gera valor vai chegar em você. A BMC News aqui trabalhando incansavelmente dia e noite para entregar o melhor conteúdo a você que nos assiste. Um abraço a todos e ficamos aí com uma conversa para a próxima semana. Tchau, tchau.